Aleluia. Vamos continuar no nosso curso de aprender a meditar na palavra de Deus. Na semana passada, estou notando hoje a falta de muita gente, que pena. Tá vendo? Esse é o sono que eu estava falando agora, que a palavra estava falando agora mesmo. Semana passada, nós começamos a aprender as 17 principais estruturas literárias que contêm os textos bíblicos, para nós aprendermos a enxergar essas estruturas e, a partir delas, entender melhor os textos da palavra de Deus. Amém? Então, no sábado passado, a primeira estrutura que nós vimos foi a... Quem se lembra aí? Alguém estava aí sábado passado? Comparação. Foi isso? Então repita, comparação. Hoje nós vamos ver uma outra estrutura. Vamos ver se conseguimos ver hoje pelo menos 3 estruturas. Vamos ver o contraste. Isso, contraste. Contraste é o oposto da comparação, tá? Contraste é o oposto da comparação. Se na comparação tem coisas semelhantes, no contraste tem coisas diferentes. Tá? O contraste traz coisas diferentes. Essas coisas diferentes a gente pode chamar de antônimos, contrários, opostos, ou paradoxos, ou outros nomes que possam existir por aí. O que é um contraste? É a associação de coisas cujas diferenças são enfatizadas pelo escritor. Coisas diferentes. A comparação mostra coisas iguais. O contraste mostra coisas diferentes. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de contrastes. Por exemplo, vamos citar alguns? Vamos citar alguns contrastes que você vai achar na Bíblia. Bênção e maldição. Vida e morte. Dia e noite. Luz e trevas. Salvação, condenação. E assim a Bíblia está lotada. Existem comparações que, nessas comparações, Jesus usou contrastes. Por exemplo, quando ele contou a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio é uma comparação e, ao mesmo tempo, uma comparação que contém um grande contraste, porque há um contraste entre o trigo e o joio. O trigo representando as pessoas que vão para o céu e o joio as pessoas que vão para o inferno. O trigo representando salvação, o joio representando condenação. Assim, nós precisamos aprender a enxergar no contexto da Sagrada Escritura todos esses contrastes. Para facilitar mais, você pode ver o contraste a partir dos termos. Termos do contraste. Tem umas palavrinhas aqui, ó, que aparecem na Bíblia e onde elas aparecem, ali existe um contraste. Aonde essas palavrinhas aí aparecerem, ali existe um contraste. Essas palavrinhas aí são os termos do contraste. Na gramática portuguesa, essas palavrinhas aí são chamadas de conjunções adversativas. Conjunção adversativa. Adversativa está falando uma coisa contrária. Tá? Essas conjunções são, ó, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Às vezes aparece assim, ó, por outro lado, de outra maneira. Às vezes aparece pelo contrário,
Raramente vai aparecer também diferentemente. Assim como lá na comparação aparece igualmente, no contraste aparece diferentemente. São coisas opostas, através das quais a gente vê um contraste e nos ajudam a meditar nessas palavras aonde esse contraste aparece. Nesses textos aonde este contraste aparece. Vamos dar um exemplo para vocês. Essa aqui é a parte teórica, tá? Essa aqui é a parte teórica. Vamos ver a parte prática agora no exemplo. Nós começamos o nosso curso, eu lembro muito bem, o primeiro sábado de agosto, nós lemos aqui o Salmo número 1. Abra o Salmo número 1 de novo aí na sua Bíblia. Abra de novo no Salmo de número 1. Salmo 1. Salmo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Leiam comigo, ele é pequenininho, vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que este salmo, eu coloquei ali Salmo 1, ele é pequenininho, só tem 6 versículos, então está ali de 1 a 6. Que título que eu estou dando para ele? O título do salmo é A Justiça Divina versus a Impiedade Humana. O salmo traz um contraste entre o que significa a justiça de Deus, a justiça divina, que Jesus disse lá para nós no Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça divina, que é o que o justo vai buscar, e a impiedade humana, que é a maneira como o ímpio vai viver. O justo vive de uma maneira, o ímpio vive de outra maneira. Eles são contraditórios, eles são um contraste. Não tem como o justo viver igual ao ímpio, porque se um justo estiver vivendo igual a um ímpio, então ele não é justo, ele é Judas. É Judas Iscariotes, é um traidor. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, não mais para vivermos na impiedade, mas para vivermos na justiça de Deus, na justiça divina. Então o Salmo apresenta um contraste que existe não só nesse Salmo, mas que existe em toda a Bíblia Sagrada. Por toda a Bíblia Sagrada você vai encontrar esse contraste. Já lá no início da Bíblia, o que acontece? Abel é justo e Caim é ímpio. Abel age com justiça e Caim age com impiedade. Lá no início já houve uma separação. Os descendentes de Caim eram ímpios. Os descendentes de Sete, o outro filho que Adão e Eva tiveram no lugar de Abel, eram santos. Por isso que da linhagem dos filhos de Sete, teve o Enoque que foi arrebatado.
Teve o Noé, que Deus mandou ele construir a arca. Mas lá nos filhos de Caim, teve pessoas como Lameque, que foi o primeiro que se casou com 2 mulheres. Foi o primeiro que começou a cometer outros homicídios por motivo torpe. Os ímpios agem com impiedade. Os justos agem com justiça. Sempre vai haver esse contraste dentro da Bíblia. E aqui no Salmo 1, nós podemos entender assim. Esse Salmo de número 1, ele tem 2 partes. A primeira parte são os versículos 1, 2 e 3. Ele traça o perfil do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Deus mediante o sangue de Jesus. Nós éramos ímpios e fomos transformados em justos. Qual deve ser agora o nosso perfil? É o que está nos versículos 1, 2 e 3. Versículos de 1 a 3, o perfil do justo. E o justo, por causa desse perfil, tem uma comparação aqui, ó. Ele é comparado como uma árvore, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Os versículos de 4 a 6 são a segunda parte do Salmo. E esses versículos traçam qual é o perfil do ímpio. O ímpio já não é como a árvore, tem outra comparação. O ímpio é como a palha levada pelo vento. Você já viram alguma árvore sendo levada pelo vento? É muito difícil, é só se tiver um tornado que arranque uma árvore, a árvore está enraizada. Pode bater o vento, a gente vê as folhas se mexendo, mas ela está plantada naquele lugar. Agora a palha está voando para tudo quanto é lado que o vento leva. É assim que a Bíblia coloca o contraste entre o perfil do justo e o perfil do ímpio. Tá? O perfil do justo, olha o justo, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem. Vocês já aprenderam, a maioria aqui já aprendeu comigo, que na Bíblia não existe essa palavra bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela é errada na Bíblia, não existe. É uma tradução errada. A palavra original é abençoado. A palavra original é abençoado e não bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra diferente. Ela não é bíblica, ela é do latim. Ela não é do hebraico e nem do grego. E não é a mesma coisa de abençoado. Tá? Aqui é abençoado o homem. Esse homem é o homem justo. Aqui então está traçando o perfil do justo. Abençoado o homem que não faz o quê? No versículo 1 diz o que ele não faz. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é o que o justo não faz. O justo não faz isso. Se você vir algum crente fazendo isso, ele está traindo Jesus. Ele está se comportando como ímpio. Justo não faz isso. Olha os 3 verbos que tem aqui, ó. O verbo andar, o verbo se deter, que é o verbo parar, e o verbo assentar. Note que esses verbos, eles têm um progresso, tá? Um progresso. Quando um crente cai no pecado, quando um crente cai em tentação, primeiro é porque ele começou andando no conselho dos ímpios. Ele não começou se assentando com eles, ele começou andando com eles. Ele começou andando no conselho dos ímpios. Olha as más influências. Por isso a Bíblia diz que más influências corrompem bons costumes. Andando no conselho dos ímpios, ouvindo o que os ímpios falam, ouvindo as piadas dos ímpios, ouvindo as conversas dos ímpios, ouvindo as conversas mundanas, ouvindo as piadas mundanas.
e não lendo Bíblia, não lendo Palavra de Deus, ouvindo, isso é andando no conselho dos ímpios. Daqui a pouco alguma coisa ali lhe chama a atenção e ele para de andar, ele se detém. Estava andando, agora ele se detém no caminho dos pecadores. Se detém no caminho dos pecadores. Olha como ele já evoluiu. Antes ele estava só andando, só de passagem. Agora ele já parou. Agora ele já parou no caminho dos pecadores. Qual a terceira coisa que vai acontecer? Ele vai se assentar na roda. Ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Aonde Pedro estava quando ele negou Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João dizem isso. Aonde Pedro estava quando ele negou Jesus? Ele estava sentado no pátio da casa de Herodes, se esquentando no fogo com os inimigos de Jesus. Com todo mundo que estava contra Jesus. Ele estava assentado na roda dos escarnecedores. Os evangelhos falam assim, ó, que dos discípulos de Jesus, sempre o primeiro era Pedro. A lista dos apóstolos começa com Pedro. Foi Pedro que andou sobre as águas com Jesus. Era Pedro quem fazia a maioria das perguntas. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Era o que andava mais próximo de Jesus. Quando Jesus foi preso, teve um versículo que dizia assim, lá em Mateus, Marcos ou Lucas, tinha um versículo bem pequenininho que dizia assim, e Pedro, quando Jesus estava sendo levado para ser preso, Pedro o seguia de longe. Pedro seguia de longe. O que aconteceu com Pedro? Antes ele seguia de perto. Olha o contraste entre perto e longe. Antes ele seguia de perto, agora ele está seguindo de longe. E seguindo de longe, logo ele estava sentado na roda dos escarnecedores. E foi ali que 3 vezes ele negou Jesus. Por quê? Estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Assumiu o perfil errado. Esse não é o perfil do justo. O perfil do justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E cuidado, porque todos nós temos um escarnecedor morando dentro da nossa casa. Chama televisão, é um escarnecedor. Está lá sentado. E você se senta na frente dele todo dia. A televisão é uma escarnecedora, cuidado. Cuidado com o que vê lá. Estão escarnecendo de Deus o tempo inteiro. Nas novelas, nos filmes, em tudo. Até nos desenhos animados das crianças. Estão escarnecendo de Deus, escarnecendo do Evangelho, escarnecendo da palavra. O tempo todo. Tem uma escarnecedora na sala da sua casa, onde você coloca no lugar mais de luxo da sua casa, onde você coloca no lugar mais confortável da sua casa, onde você se assenta na frente dela para escutá-la durante horas. Quem lê mais Bíblia aqui do que vê televisão? Perguntem isso para os crentes. Se lê Bíblia tanto que vê televisão? E agora, fora a televisão, temos a internet. Toda essa rede aí é uma teia. Não se esqueça que os meios de comunicação, sabe qual é o nome deles? São meios de manipulação de massa. Eles foram feitos estrategicamente para manipular consciências, manipular sentimentos, manipular as pessoas. Então as pessoas são como fantoches, com cordinhas atrás, manipuladas pela mídia, manipuladas pelo meio de comunicação.
Então toma muito cuidado. Antigamente tinha igreja que falava assim, ó, irmãos, ó, a televisão é do diabo, é proibido. E proibiam ter televisão em casa. Elas não estavam de tudo erradas, não. No entanto, já que hoje nós temos televisão e não dá para proibir ninguém ter televisão, mas eu quero dizer, quando você morrer não vai ter mais, e aí? E aí? Pensa que vai ter uma televisãozinha no inferno para você se distrair? Não vai ter, não. A televisão é só a propaganda do inferno. Quando você chegar lá, acabou a propaganda. Aí vai ser a realidade. Não vai ter nenhuma televisãozinha para você ligar. Então, como hoje não dá para falar assim, ó, destrua a televisão da sua casa, hoje à noite chega lá e dá um pontapé nela e quebra. Então eu tenho que falar para você, ó, tenha muito discernimento do que você vê na televisão. Do que vê e do quanto vê. Tenha discernimento de quanto tempo que Deus está te dando e você está gastando na frente dessa escarnecedora. O que vê e o quanto vê. Cuidado. Novela nem pensar. Para mim, o crente que vê novela, para mim ele já não é crente, ele já é um apóstata. Tem algum apóstata aí? Novela nem pensar. Nenhum capítulo. Onde que está a maioria dos brasileiros numa hora dessa que nós estamos aqui agora? Onde estão a maioria dos brasileiros numa hora dessa agora? Você está aqui comigo, estamos juntos, meditando na palavra de Deus. Onde você pensa que está a maioria dos brasileiros nesse momento? Especialmente as brasileiras. Tem homens também, muitos homens gostam, tem muitos homens noveleiros também, mas o maior sucesso é entre as mulheres. Onde estão a maioria delas agora, irmãos? Assistindo a novela. Sendo hipnotizadas por Satanás. Dormindo o sono do diabo. Distraídas de Deus. Chorando diante da novela, sorrindo diante da novela. Mexendo com os seus sentimentos diante das novelas. Ah, eu quero saber o que vai acontecer com fulano. Será que ele vai deixar a ciclana? Será que alguém vai naquele casamento? E será que... E aí o diabo os distrai. Olha só. O diabo os distrai e o diabo os destrói. O diabo os distrai e o diabo os destrói. Ouviram? E assim por diante, ó. Então, não faz parte do perfil do justo. O justo não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. A Helene está falando para mim que tem algum negócio no Facebook agora. Eu não uso internet porque eu não tenho tempo para internet. O tempo que eu gastaria com internet, com Facebook, eu gasto com Bíblia, com palavra. A minha esposa tem um Facebook que ela usa lá para evangelizar, mas ela anda desanimada até de evangelizar porque parece estar tirando pérolas aos porcos. E tem um negócio lá de lançar uns desafios, diz que essa semana ela lançou uns desafios aí para alguém ler Efésios, né? Alguém lê Efésios, aí no final aí estava quem leu, quem conseguiu ganhar o desafio e quem não conseguiu ganhar o desafio. Quem leu Efésios e quem não leu Efésios durante essa semana. Eu falei, Efésios, uma cartinha de 6 capítulos? Uma cartinha de 6 capítulos, e tem gente que não conseguiu esse desafio. Chama isso de desafio. Leu uma cartinha de 6 capítulos, isso é chamado de desafio. E tem gente que não conseguiu. E tem gente que não conseguiu. Falei, bem, só hoje de manhã, na minha oração pessoal, só no meu cafezinho da manhã espiritual, eu li todo o livro de Jó, e segunda epístola de Pedro. Foi só no meu café espiritual. Uma cartinha tem gente que não consegue ler. Puxa vida.
Que desafio, hein? Mas pergunta quantas horas passa na frente da televisão. Ou da internet. A maioria dos filmes que saem hoje no cinema tem... Os filmes mais curtos que existem são de entre 1h30 e 1h40. A maioria dos filmes de hoje tem 2 horas ou mais de duração e o povo vai lá e fica sentado lá no cinema 2 horas. 2 horas vendo um filme. Eu pergunto, você passa 2 horas lendo a Bíblia? Quanta Bíblia dá para ler em 2 horas? Mas passa 2 horas vendo o filme. Mas a gente usa o tempo muito mal. Usamos o tempo muito mal. Por isso que nesse negócio aqui, nesse contraste entre justo e ímpio, Paulo coloca lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, assim, ó, vede prudentemente como andais, não como nécios e ímpios é a mesma coisa, e sim como sábios. Sábios e justo é a mesma coisa, olha o contraste. Não como nécios e sim como sábios, isso é contraste. E os sábios vivem como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os nécios vivem perdendo o tempo com aquilo que não alimenta, com aquilo que não edifica, com aquilo que não fortalece. Aí de repente eu vejo alguém chegando para mim, ou ligando para a pastora Elaine lá em casa. Eu não sei, eu estou tão fraco. É fácil de saber por que você está fraco. Aonde você está gastando o seu tempo? Onde está usando o seu tempo? Com coisas que te alimentam e te fortalecem? Ou com coisas que te esvaziam e te enfraquecem? É por isso que você está fraco. É por isso que o justo, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio é alguém que sabe dizer não. O ímpio é alguém que sabe dizer N-A-O-T-I-O, não. O ímpio é alguém que diz, isso é conselho de ímpios? Não. Isso é caminho de pecadores? Não. Isso é roda de escarnecedores? Não. Tem crente demais por aí dizendo sim para tudo isso. Tem crente demais por aí dizendo que é crente, mas dizendo sim para tudo isso. Vá para o inferno. Lá é o seu lugar. Para o céu não. Para o céu, para aqueles que não andaram, enquanto viveram na terra, não andaram no conselho dos ímpios, não se detiveram no caminho dos pecadores e não se assentaram na roda dos escarnecedores. Agora olha do versículo 1 para o versículo 2. Esse antes aí, também é um termo do contraste. Ou seja, ao invés disso... Esse antes significa isso daí, ó. Ao invés disso, o prazer desse homem está aonde? Aonde está o prazer dele? Na lei do Senhor. O prazer dele está exatamente onde os ímpios têm desprazer. Ímpio odeia a lei do Senhor. Ímpios odeiam a palavra do Senhor. E o justo ama a palavra do Senhor. Tem o seu prazer na palavra do Senhor. E movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. É por essa razão que ele é comparado a uma árvore.
Uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Sabe o que significa o versículo 3? O versículo 3 significa abundância de vida espiritual. Uma pessoa espiritualmente vitoriosa. Ela é vitoriosa por quê? Porque ao invés de perder tempo com o mundo, ela passa a maior parte do seu tempo meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. E isso faz com que ela seja uma pessoa vitoriosa espiritualmente, pronta para vencer qualquer combate espiritual. Essa pessoa não se enfraquece, ela se fortalece. Esse é o perfil do justo. O ímpio é o contrário. Olha só, o ímpio é o contrário. Por isso começa o versículo 4 dizendo, diga essa frase bem forte comigo, os ímpios não são assim. Como que os ímpios não são? Eles não são como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Os ímpios não são como uma pessoa espiritualmente vitoriosa. Para eles é outra comparação. Eles são como a palha que o vento dispersa. São levados por aí. Entendeu? São levados por aí, por todo vento, por todo sopro, por todo secularismo, por todo mundanismo. Porque é nisso que está o coração deles. E Jesus disse, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Seu coração está em Jesus? Por acaso seu coração está em Jesus? Aquele que o coração está em Jesus fica esfuziante numa hora de responder uma pergunta como essa. Fica assim, ó. Por acaso seu coração está em Jesus? Se eu tivesse sentado, eu ia gritar bem mais alto que vocês falaram agora. Há 32 anos, meu coração está em Jesus. Todos os dias, inclusive hoje. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou crente no Senhor. É porque a palavra de Deus é o meu alimento, o meu fortalecimento todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo demais, blá, 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 blá. Isso é blá, blá, blá. As suas desculpas são esfarrapadas. Problemas todo mundo tem. Obrigações todo mundo tem. Tribulações todo mundo tem. E é no meio disso que Deus quer nos ver vencedores. E não usando isso como desculpa para dizer, não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Ai, coitadinho de mim. Coitadinho uma ova. Você é um negligente. Porque o mesmo tempo que Deus dá para você, é o que dá para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Se você está usando mal o seu tempo, é porque o seu perfil não é do justo. Ou você pensa que esse justo aqui medita na lei do Senhor porque ele não tem mais o que fazer. Porque não é pai de família, porque não trabalha, porque também não tem que correr atrás das coisas, não tem que pagar luz, água, telefone, alimento, roupa, vestuário, educação. Se você não tivesse responsabilidade nenhuma para fazer nessa terra, é aí que você ia ler Bíblia?
É aí que você ia meditar? É aí que você ia ser justo? Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Deus é tão justo que dá a todos a mesma quantidade de tempo. Agora atenção o que você faz com o seu tempo. Porque se você perdeu o seu tempo, a sua vida inteira, perdeu sua vida inteira e nunca será a pessoa que Deus gostaria que você fosse. O pai que Deus gostaria que você fosse. O esposo que Deus gostaria que você fosse. O cidadão que Deus gostaria que você fosse. A mulher que Deus gostaria que você fosse. A esposa que Deus gostaria que você fosse. A mãe que Deus gostaria que você fosse. O filho, a filha, a irmã, o irmão. A família que Deus gostaria que você tivesse, uma família centralizada em Cristo, voltada para Cristo, uma casa onde você pudesse dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Nós não andamos no conselho dos ímpios, nós não nos detemos no caminho dos pecadores, nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós somos um contraste em relação a esse mundo. Esse mundo gosta dessas coisas, nós não gostamos porque somos do Senhor. Eu estou vendo uma crentaiada muito mole, muito mundana, muito amante do mundo, muito cheio de disse-me-disse, de quero-quero. Tadinho de mim. E ainda se colocando como vítima. Ah, pastor, porque a minha situação é muito difícil. Ah, não me diga. Quer chorar mágoas para mim? Quem recolhe minhas lágrimas é o Senhor. Davi disse isso nos Salmos. Eu não tenho que ficar chorando para ninguém aqui. E não significa que eu não tenho lágrimas. Eu tenho, mas quem as recolhe é o Senhor. Tu recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. E me assististes no dia da tribulação. Entende por que a gente lê Salmo aqui várias vezes? Mas muita gente não chega nem a tempo para ler os Salmos. É porque você tem muita coisa a fazer, está muito difícil. Você está arrastando a vida, né? Empurrando com a barriga. Que vida difícil é a sua. Não é verdade? É como a árvore ou como a palha? É como a árvore ou como a palha? Há um contraste aqui. E um contraste, eu gosto dos contrastes na Bíblia, porque os contrastes não deixam lugar para meio termo. Não tem meio termo. Ou é quente ou é frio. Olha o contraste lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Ou é quente ou é frio. Se for morno, eu vou vomitar da minha boca. Eu gosto dos contrastes. O que me chama a atenção nos contrastes bíblicos é que não tem um meio termo. Não tem um meio termo. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você é abençoado, ou você é uma pessoa maldita. Ou você é salvo, ou você é condenado. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. Não tem purgatório. Não tem meio termo. E aí? É por isso que a Bíblia é contra toda a mediocridade. O que é médio? Aquele que fica no meio. Medíocre. É aquele que fica mais ou menos. Crente mais ou menos, mas ó, fora do céu. É como palha que agora é dispersa pelo vento, mas que depois vai ser recolhida para jogar no fogo. Onde o verme não morre e o fogo não apaga.
Amém? Entenderam o contraste? Vamos ver mais uma vez no outro slide aqui. O mesmo salmo, tá vendo? Só que agora está com uma chave aqui. O mesmo salmo, de 1 a 6, justiça divina versus impiedade humana. A parte 1, versículos de 1 a 3, o perfil do justo. A parte 2, o perfil do ímpio. E eu coloquei bem no meio ali a palavra contraste. Esse aqui é o modelo que você deve fazer, tá? Para aprender a achar a divisão, seja de um versículo, seja de um capítulo, seja de um livro, seja de uma carta, e você vai entender a parte 1 e a parte 2 e saber qual a estrutura literária. Aqui no caso, a estrutura literária que comanda essa divisão do Salmo 1 em duas partes é o contraste. Glória a Deus. Aprenderam o contraste? Vamos aprender duas outras estruturas mais simples, mais fáceis. Repetição. Aí você já aprendeu? Repita comigo. Comparação. Contraste. Agora, repetição. A repetição de termos iguais ou similares, frases e outros elementos. A Bíblia Sagrada, ela contém uma série de repetições. Em primeiro lugar, por quê? Porque a Bíblia, ela é didática. E uma das normas didáticas para ensinar alguma coisa a alguém é por meio de repetir. Ninguém aprende nada ouvindo só uma vez. Por isso é necessário repetir. Por isso são necessárias as repetições. A Bíblia tem muitas repetições. Repetições que vocês conhecem. Por exemplo, muitas vezes, quando Jesus queria dizer alguma coisa muito importante, ele dizia duas vezes: em verdade vos digo. Isso é uma repetição. Por que houve essa repetição? Porque Jesus queria dar ênfase naquilo que ele está falando. Em verdade vos digo. Isso é uma repetição. Quando Jesus começou a pregar o Sermão da Montanha, as nossas Bíblias em português, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, traz a palavra errada que eu acabei de falar, né? Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Já viu quantas vezes repete? É uma repetição. E Jesus não falou bem-aventurados, ele disse abençoados, abençoados, abençoados. Abençoados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Abençoados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é uma repetição. Existem várias repetições na Bíblia. Às vezes tem repetições com palavras diferentes. Por exemplo, duas em Gênesis 1. Em Gênesis capítulo 1, tem duas repetições com palavras diferentes e tem várias repetições com palavras iguais. Repetições com palavras iguais em Gênesis. Nós temos ali, né? E disse Deus, faça-se isso, repetindo várias vezes. E Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom. Capítulo 1 de Gênesis tem várias repetições iguais assim. Repetições com palavras diferentes, tem duas. A primeira está no versículo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e
vazia. Tem gente que não entende de Bíblia, não entende dessas estruturas, e pensa que ali está falando de formato da terra, que a terra estava sem forma e vazia. Em hebraico está escrito exatamente assim: a terra estava sem nenhuma forma de vida, completamente vazia. É uma repetição para dar ênfase de que não tinha na terra, naquela época, nenhum ser vivo. Que hora Deus criou a terra? No primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim que ele criou a terra, só tinha a terra. E não tinha ainda na terra nenhuma forma de vida. Ela estava completamente vazia. É por isso que o versículo 2 diz que ela estava sem forma e vazia. E tem gente que pensa que a forma está falando do formato da terra. E a gente ouve até coisas por aí. Eu já ouvi pessoas pregando por aí que a terra estava sem forma porque o diabo caiu na terra e deformou a terra, ela ficou sem forma. Que besteira, mas isso é mentira. As pessoas não entendem, não sabem interpretar a palavra e inventam coisas erradas. Em primeiro lugar, o que está escrito ali é apenas uma ênfase para dizer que a terra estava vazia, sem nenhuma forma de vida. E aí Deus começou a criar as formas de vida e colocar na terra até criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, Gênesis 1, 26, tem duas palavras lá que querem dizer a mesma coisa. É uma repetição. Onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, eles dizem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí daí vem a frase: e o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Já ouviram isso? Essa frase é bem famosa. Tem gente que pega essa frase e fala assim, ó: imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. Mentira, amados. Errado. É a mesma coisa. O que está acontecendo ali é uma repetição da mesma coisa com palavras diferentes. Para dar ênfase de que o homem é o único ser vivo que foi criado à imagem de Deus. Imagem e semelhança é a mesma coisa. São apenas duas palavras para repetir. Por isso, quando chega no versículo 27, Gênesis 1, 27, só fala imagem, não fala mais semelhança. Não fala mais semelhança, porque o escritor não quis dar ênfase. No versículo 27, só fala imagem. A imagem de Deus o criou. Mas no 1:26 fala imagem e semelhança, apenas para dar ênfase na maneira como Deus está criando o homem. Preste atenção nas repetições que tem na Bíblia. De vez em quando vocês me escutam falando aqui de uma repetição que tem lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Que por 7 vezes está escrito: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que disse isso 7 vezes? E 7 vezes disse: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que a ênfase ao vencedor? Porque o vencedor é que ganha o céu, o perdedor não ganha nada, só condenação. Fomos salvos para ser mais que vencedores. As repetições na Bíblia não estão aí à toa, elas estão aí realizando um papel muito importante. Vamos pegar dois exemplos na Bíblia, além dos que eu já falei. Salmo 8. Salmo 8. Abra na sua Bíblia o Salmo 8.
Não vamos lê-lo inteiro. Apenas observar, ó. O primeiro versículo. Leia comigo o primeiro versículo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Só até aí. Só um A, primeira frase. Agora leia o último versículo, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu. Uma repetição no início e uma repetição no fim. Esse tipo de repetição aqui, ó, ele tem um outro nome. Passa para frente. Inclusio. Inclusio. É uma terceira estrutura, que também é um tipo de repetição. Inclusio é a repetição das mesmas palavras ou frases no começo e no final de um texto, produzindo o efeito de parênteses. É como se essa frase estivesse abrindo um parênteses e depois fechando um parênteses. E entre esses parênteses está o texto todo que está escrito aí. Então o Salmo 8 abre um parênteses no primeiro versículo e vai até o versículo 8 escrevendo. Aí o versículo 9 fecha o parênteses com a mesma frase. O Salmo é aberto e fechado com a mesma frase. Ó Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa estrutura literária aqui, que é um tipo de repetição, ela é chamada de inclusio. Abrindo e fechando um parênteses. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus. No capítulo 1, Jesus é apresentado em Mateus como o Emanuel. O Emanuel foi prometido em Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde está escrito assim, ó, Deus mandou o profeta Isaías dizer para o rei Acás, uma virgem, uma moça virgem, ela vai conceber e ela vai dar à luz a um filho que se chamará Emanuel. Emanuel é uma palavra hebraica que em português significa Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Quando Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, o anjo Gabriel apareceu em sonhos a José e disse para ele, olha, está se cumprindo na tua noiva, Maria, está se cumprindo nela o que foi dito através do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está no 1º capítulo de Mateus. Diga Emanuel, Deus conosco. Esse é um dos títulos de quem? De Jesus. É um dos títulos de Jesus. Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Como termina Mateus? Assim foi como começou Mateus. Lá no capítulo 1 aparece isso aí. Lá no último capítulo de Mateus, 28 capítulos. Chega no capítulo 28, a última frase é de Jesus. Qual é a última frase? Mateus 28, 20. A última frase do versículo 20. Ih, vocês estão ruins, hein? Última frase de Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os
dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco. Jesus está confirmando lá no final do livro o que foi falado dele no início do livro, que ele é o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Então ele diz, eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Você não tem vergonha de não ler a Bíblia e Jesus está lá com você todo dia vendo isso? Você não tem vergonha de passar horas na frente da televisão e Jesus está lá assim olhando para você? Como gosta de uma televisão? Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Emanuel, o Deus conosco, é Jesus, que confirma isso lá no final de Mateus, dizendo, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aí é um inclusio, uma repetição no início e no final. E repetição durante é apenas repetição. Então são duas estruturas, a anterior a essa, que é repetição, isso, e essa que é o inclusio. Inclusio é um tipo especial de repetição, quando ela aparece no início e no fim de um texto. Pode ser um texto pequeno, um versículo, 10 versículos, um capítulo, ou pode ser um livro, como acontece lá em Mateus. Amém? Muitos salmos na Bíblia que começam, por exemplo, com aleluia e termina com aleluia. Isso é um inclusio, convidando a louvar o Senhor no início e no fim, e os motivos pelos quais louvar o Senhor estão todos dentro desse salmo, que começa e termina com a palavra aleluia, que significa louvai o Senhor, louvai a Deus. Amém, queridos? Então hoje nós aprendemos 3 estruturas. Repita comigo: contraste, repetição, inclusio. Então vocês agora já sabem 4, não é isso? Quando lê a Bíblia essa semana, vão tentando anotar isso se vocês encontrarem, tá? Se vocês encontrarem. Então eu desafio vocês a ler Efésios. Leiam a Bíblia essa semana, várias vezes, vários textos, e tente encontrar aí. Encontre, diga comigo, comparação, contraste, repetição, inclusio. São 4 estruturas, tá? Para 17 só faltam 13. Nós vamos, durante os sábados, passar para vocês. Antes de orarmos, eu preciso dar um aviso para vocês, que é o seguinte. Sábado que vem, nós vamos dar uma interrompida nesse curso. Porque eu não estarei aqui, eu estarei em Aparecida de Goiânia, fazendo o casamento da Daíse. A Daíse e o Yuri vão se casar sábado que vem, e eu estarei lá. Mas aqui na igreja haverá culto normal, não haverá o curso. O nosso curso vamos continuar no outro sábado, mas sábado que vem, haverá culto normalmente. O pastor Gilberto vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, amados. Isso. Agora siga o pensamento que você teve agora. Vou aproveitar que o pastor Edivaldo não vai vir e também não vou vir. Viu? Faça isso. Viu? Faça isso. Mostra bem o seu caráter. Se você então tem convocação em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, para estar aqui presente. Pastor Gilberto vem pregar a palavra de Deus, amém? Vocês vão estar aqui antes dele pregar, orando aí salmos, louvando o Senhor, louvando a Deus. E vai ter pregação normalmente. E depois eu vou ouvir pela internet a pregação e vou
também saber quem estava presente. E os que estiverem presentes, né? Presentes, vão ganhar um presente, que é um elogio, obrigado. Um agradecimento. Estarão presentes porque Jesus também vai estar presente. Tanto aqui como lá onde eu estarei. Amém? Glória a Deus. Isso só sábado que vem, tá? Só sábado que vem. Amanhã pela manhã e à noite nós vamos continuar estudando 1 Tessalonicenses. Então, não falte. É dentro do método que eu estou estudando com vocês essas epístolas. E à medida que você aprende esse método, vai aprender a epístola também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar um momento. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos ensinar coisas tão preciosas, tão importantes. Nós verdadeiramente precisamos aprender mais de ti, Senhor. Aprender mais da tua palavra. Tu és o verbo de Deus. Tu és a palavra de Deus. És tu quem nos ensinas todas as coisas. Nós precisamos aprender mais de ti, Senhor. Ensina-nos a viver na tua presença. Ensina-nos a buscar cada dia mais a tua face. Nós te louvamos, porque o Senhor é grande, é tremendo, é poderoso. Porque o Senhor está nos ensinando cada dia a entendermos melhor as Escrituras Sagradas. Eu oro agora, Senhor, pela irmã Ana Maria, que está naquele hospital. Eu oro junto com a congregação nesse momento, que o Senhor entre com todo o teu poder naquele hospital, naquele quarto, naquele leito onde ela estiver agora. Cura, Senhor, aquela embolia, e que ela possa, Senhor, ser restaurada. É o que nós oramos em teu nome. A ti pertence a honra, a glória, o louvor. Tu és soberano sobre a terra, Senhor. Eu oro por todos que estão aqui presentes e que ouviram essa palavra nessa noite. Que o perfil de todos seja o perfil do justo. O perfil do justo que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra meditam de dia e de noite. Que eles sejam, Senhor, como essa árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Poderoso Deus, toca, Senhor, toca nos corações. Leva com que todos tenham mais fome da tua palavra, tenham mais sede da tua palavra, busquem mais a tua glória, a tua presença, o teu poder, a tua santidade, porque essa é a maneira do Senhor nos santificar, essa é a maneira do Senhor nos curar da pior de todas as doenças, que é o pecado, que ficou incrustado na nossa alma. Desperta as nossas vidas, Senhor, nesses dias. Desperta as nossas vidas para buscarmos uma vida espiritual de vitória. Porque o peso do mundo é grande, o peso das tribulações é grande. O mundo jaz no maligno, Senhor. O diabo é como Faraó nesse mundo que tenta multiplicar os nossos trabalhos para não adorarmos o Senhor, para não buscarmos o Senhor. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Poderoso Deus, precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti. Só o Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer, nos levantar espiritualmente, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor.